Por que você pensa o que você pensa? O que você pensa é real? É verdadeiro? Será que você distorceu a realidade? Eu vou te explicar como a nossa mente gera os pensamentos e como você corre o risco de, na tentativa de encontrar explicações, na tentativa de descobrir lógicas e procurar ser muito racional, você corre o risco de viajar na maionese e se distanciar da realidade das coisas. Meu nome é Juliana Dias, eu sou psicóloga e psicanalista. Já curta esse vídeo e se inscreva no meu canal. O primeiro erro está na maneira de pensar que a nossa civilização ocidental pensa até hoje, desde a Grécia Antiga. Ou seja, é a maneira de pensar socrática, platônica e aristotélica, que é a maneira de pensar metafísica. Desde que você nasceu, você aprendeu que nós, seres humanos, somos imperfeitos, que a matéria e que a carne é fraca, é pecadora, que esse mundo material é um mundo inferior e que existe, portanto, um mundo superior e perfeito acima de nós, uma outra dimensão, com ideias perfeitas, com seres perfeitos, e que, portanto, nós devemos reconhecer a nossa inferioridade, a nossa imperfeição e perseguir esse modelo de ser e de viver superior para que um dia cheguemos a essa perfeição. Não é assim? Partindo dessa ideia de Platão, que foi a ideia que inspirou o cristianismo e as outras religiões, o ser humano já passa a se olhar como um ser defeituoso e perigoso, como se ele tivesse alguns instintos cruéis e, por conta disso, ele deve buscar ideias puras que não podem estar aqui nesse mundo material, nesse mundo sensível, porque, enfim, esse mundo sensível é imperfeito. Pronto, só falando isso, talvez você entenda o porquê de, por mais que você ande na linha, por mais que você faça tudo certinho, por mais que você seja obediente, resiliente, siga uma moralidade supostamente pura, considerada ideal, ainda assim você sofre. E que se você ainda sofre é porque a perfeição não está nesse mundo, está em outro. O Platão pensou exatamente assim. Por isso que até hoje a nossa sociedade ocidental enxerga os afetos corpóreos como impuros e perigosos. Passaram-se alguns séculos e a filosofia avançou para uma outra forma de pensar a vida, que não é essa forma de pensar metafísica. Isto é, metafísica, crer num para além da física, para além da matéria. Surgiu então a perspectiva da imanência, que não vê o corpo como inferior, não vê esse mundo material como imperfeito. Entende que Deus é tudo, Deus está em tudo, Deus é a própria natureza e que nós somos modos, somos produções de Deus. Portanto, se eu sou uma produção divina, eu não deveria me enxergar como um ser defeituoso, mas sim como um ser único, singular. E que os afetos, os meus desejos, os meus apetites devem ser ouvidos, devem ser considerados. E que a expressão de mim mesma é o que fará com que a minha vida seja alegre. E mais, a expressão de mim mesma, se for alegre, se for proveitosa, se for bem vivida, o mundo todo só se beneficia com isso. Porque quando nós estamos bem, quando nós somos alegres, quando nos afetamos bem, nós queremos o bem, desejamos o bem. Então, o Spinoza foi quem trouxe na filosofia, lá no século XVII, uma teoria que explica essa psicodinâmica da nossa mente e dos nossos afetos. O Spinoza explicou como os processos mentais surgem, os pensamentos, e como a maneira de pensar metafísica pode nos adoecer em alguma medida, porque estaremos buscando fora as explicações para o que está dentro. O problema que eu vejo na maneira de pensar religiosa metafísica é que, partindo dessa forma de pensar, passa-se a criar uma série de outros ideais. Por exemplo, se há um mundo espiritual ideal e perfeito fora, que não é esse que eu vivo, há também um modelo ideal de ser humano a ser perseguido. Haverá então um modelo ideal de mãe, haverá um modelo ideal de família, haverá um modelo ideal de profissional XYZ. Isto é, estaremos sempre nessa ilusão de que o ideal está sempre fora de nós, que nunca nos bastamos, nunca somos o suficiente. Percebem que essa sensação de que nós nunca somos o suficiente é constante, porque parte dessa maneira de pensar metafísica. Só que essas ideias, esses mundos ideais, essas selfies ideais, esses papéis sociais ideais, se você parar para pensar, eles não existem.
Eles não são reais, são apenas ideias. O que de fato existe é esse mundo em que nós vivemos, em que nós estamos aqui respirando ar, e que é um mundo com muitas contrariedades. Porque, enfim, os seres humanos são essencialmente diferentes, singulares, com gostos diferentes, com desejos diferentes. E é impossível, no mundo diverso, plural, é impossível não sermos contrariados, é impossível essa felicidade plena e ilusória de que estaríamos sempre satisfeitos. Então, o que as neurociências hoje mostram, corroborando com o que Spinoza mostrou, é que a mente não é uma entidade separada do corpo. A mente é a própria ideia do corpo. A mente é uma atividade somática do corpo. A psicodinâmica, nessa perspectiva materialista das neurociências, funciona assim. Nascemos no mundo e somos afetados pelo mundo. A cada interação com o mundo, nós somos afetados internamente. Os nossos órgãos e os outros corpos que compõem o nosso corpo, as células, o sangue, os neurônios, esses outros corpos também são afetados e sofrem modificações internas. A cada modificação interna dessas, damos o nome de afecções. E daí sentimos o afeto, que pode nos alegrar ou nos entristecer. A consciência desse afeto é o que chamamos de sentimento. Então, a nossa mente pensa sobre o que sentimos. A mente é a ideia da afecção corpórea. Então, a nossa mente vai pensar sobre o que o corpo sentiu, quer você queira ou não. Pensar não é uma opção. Você vai pensar inevitavelmente, porque pensar é uma atividade do corpo. Se você sentiu, você vai pensar sobre o que você sentiu. A partir dessa ideia inicial do corpo, surge a ideia dessa primeira ideia, que é a mente pensando sobre a ideia do afeto sentido. Então, se eu fiquei triste, o meu corpo vai sofrer uma modificação interna, surgirá um afeto que será percebido pela mente de forma consciente por um sentimento, a mente criará uma ideia acerca desse afeto, e outras ideias surgirão acerca dessa primeira ideia. E aí a capacidade de elaboração mental é infinita. A cadeia de pensamentos que virão a surgir é inesgotável. Portanto, deu para entender porque você não deveria negligenciar os afetos do seu corpo, os apetites, os seus desejos, nem a sua vida material, porque tudo que você sente é no seu corpo. Por que você deveria negligenciar isso? O grande problema da maneira de pensar metafísica é que se eu parto da ideia de que eu devo desconsiderar o que eu sinto, porque o que eu sinto não importa, o que importa é a busca por esse modo de ser perfeito, mesmo que os meus afetos me mostrem que o que eu quero é o contrário do que a moral metafísica diz, então eu vou virar as costas para mim mesma em nome de um ideal que disseram para mim que era o ideal e que eu nunca vi, mas garantiram que existe. A questão aqui não é discutir se existe ou não. Sim, pode existir, mas pode ser que não seja exatamente como dizem que é. A única certeza que nós sabemos, a única certeza que eu sei é essa que eu vivo e que eu sinto. Portanto, eu deveria amar o meu corpo, os meus afetos, até os afetos que me entristecem. E eu deveria amar esse mundo que eu vivo, que é diverso, que é único, que é o que nós vivemos, que é o nosso.